Então, hoje nós vamos começar a ver, são 3 videoaulas sobre pele, né, que é o tegumento. Nós vamos ver nessas videoaulas a estrutura geral da pele. A pele, como a gente vai ver, ela é constituída pela epiderme e pela derme. Só que os detalhes sobre as camadas, a gente vai falar sobre as camadas da epiderme, só que os detalhes mais aprofundados sobre essas camadas da epiderme, vocês terão em videoaulas gravadas pela professora Carolina. Aqui a gente vai ver mais a estrutura geral dessa pele, né, da epiderme e da derme. Vamos falar um pouquinho sobre a hipoderme, que é a camada subcutânea, e vamos falar sobre os anexos dessa pele e quais são os tipos de pele, tá certo? Então, olhem só. O tegumento, a pele, é o maior órgão do corpo e ele corresponde a 16% do peso corpóreo. Nós temos 2 tipos de pele, a chamada pele espessa, que corresponde a essa imagem aqui da direita, a pele grossa. Ela é chamada de pele grossa porque a espessura da queratina, que é essa camada córnea que a gente tem aqui em cima, ela é maior do que a espessura da pele da queratina na pele que é chamada de pele fina ou pele delgada, que é essa que a gente tem aqui à esquerda. Então, aqui em cima, ó, essa camadinha aqui em cima é a epiderme. E essa camadinha que está descamando aqui em cima é a camada córnea. Então, vejam a diferença da espessura da camada córnea aqui na pele fina e a espessura da queratina que a gente tem na camada córnea, que é a camada mais externa da epiderme, que a gente tem aqui na pele espessa. Existem outras diferenças também relacionadas à pele, que é chamada de espessa, e a pele fina. Na pele fina, a gente tem essas estruturas aqui, ó. Essas estruturas são os folículos pilosos. Os folículos e o pelo é essa estruturinha que a gente está vendo aqui no meio. Associado aos folículos pilosos, nós temos as glândulas sebáceas, temos ainda o músculo eretor do pelo, tá? Que é esse daqui. E vamos ter também, além disso, na pele fina, as glândulas que produzem o suor, que são as glândulas sudoríparas. Então, nós vamos falar de todas essas estruturas. Abaixo aqui da epiderme, que é tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, então levemente queratinizado, nós vamos ter esse tecido conjuntivo onde são encontrados os anexos. Esse tecido conjuntivo é a derme, certo? Assim como aqui na pele grossa, tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, altamente queratinizado, e aqui abaixo nós temos a derme, tecido conjuntivo altamente vascularizado. E abaixo, aqui a diferença que está aparecendo aqui na imagem da pele grossa e que não está aparecendo na imagem da pele fina, a camada subcutânea, que não faz parte da pele, que é a hipoderme, tecido adiposo amarelo, comum ou unilocular, tá certo? Que é esse tecido aqui. Então, o que constitui a pele é a epiderme e a derme. A hipoderme é uma camada subcutânea. Quais são os anexos da pele, então? As unhas, os pelos, que são formados pelos folículos pilosos, as glândulas sebáceas, que são essas glândulazinhas aqui, ó, aqui, que utilizam o ducto do folículo piloso para eliminar os lipídios, a gordura. As glândulas sudoríparas, que são glândulas tubulares enoveladas, são essas aqui, e também as glândulas mamárias. A gente vai estudar na pele os folículos pilosos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. Quais são as funções da pele? Primeira função, que é meio óbvia, é a proteção. Por quê? É o tecido mais externo do nosso corpo. Então, a pele vai estar protegendo todos os tecidos subjacentes. Além disso, ela é uma barreira contra a desidratação e uma barreira contra a entrada de micro-organismos. Também por um motivo que é o mesmo. É o tecido mais externo do nosso organismo.
É responsável pela excreção de sais através das glândulas exócrinas, síntese de vitamina D, e é um órgão sensorial porque possui um neuroepitélio. Em vários animais é responsável pela sinalização sexual e ela é muito importante no exame físico. Nesse diagrama, nesse desenho esquemático, a gente tem a estrutura geral da pele. Então vejam, esse tecido que tem essas reentrâncias aqui, ó, que a gente está vendo em relação ao tecido subjacente, esse primeiro tecido aqui, como a gente está vendo, que ele vem daqui até aqui em cima, é a epiderme. Está sendo sinalizado aqui as várias camadas, esses estratos que estão sendo sinalizados. Só que no desenho esquemático é muito difícil da gente conseguir identificar. Então a gente vai identificar mais para frente. Essa é a forma de interação, fazendo essas curvinhas aqui, ó, que a gente já vai falar sobre isso mais para frente, entre a epiderme e a derme, que é essa camada mais extensa, que tem essa grande quantidade de vasos aqui, ó, artérias, veias e nervos também, que são essas estruturinhas brancas que a gente está vendo aqui. Então, ela é altamente inervada e altamente vascularizada. Na derme, a gente vai encontrar os folículos pilosos, as glândulas sebáceas associadas e essas estruturas tortuosas aqui, que são as glândulas sudoríparas. Abaixo da derme vai existir essa camada amarela, que é a camada de tecido adiposo, uma camada subcutânea, que é a hipoderme, que não faz parte da pele, tá certo? Aqui a gente tem um desenho esquemático e depois uma fotomicrografia aqui embaixo, que mostra a forma de interação entre a epiderme e a derme. Vejam que aqui está grudadinho e aqui está descoladinho para mostrar essa interação. É uma interação tortuosa, como a gente está vendo aqui. Essa interação tortuosa aumenta a coesão, ou seja, a aderência entre esses dois tecidos, porque a gente aumenta a superfície de adesão entre esses dois tecidos, formando duas estruturas. A gente vai ter a formação do que a gente chama de crista epidérmica, que é quando a epiderme desce, aqui, crista epidérmica, outra crista epidérmica, outra crista epidérmica, outra crista epidérmica. A epiderme desce para fazer interação com a dérmica. E quando a derme sobe, novamente, a derme sobe para fazer interação com a epiderme, a gente chama isso de papila dérmica, que é o que a gente tem nessa imagem aqui. Então vejam, as bolinhas azuis, essas bolinhas azuisinhas aqui, elas estão indicando papilas dérmicas. A derme está subindo em relação à epiderme, subindo para aumentar a superfície de adesão, a coesão com a epiderme. São papilas dérmicas. E quando a epiderme desce, nós temos as chamadas cristas epidérmicas. Dessa maneira, a gente tem um aumento da coesão entre as duas camadas. Ou seja, são tecidos que interagem de uma forma muito mais íntima entre si. E aqui nós temos os três tipos de pele. Então vamos ver essas fotomicrografias. Desculpem, tá certo. Fotomicrografias, o que a gente tem de diferente entre elas e de comum? Todas vão apresentar epiderme. Esse tecido aqui em cima é epiderme. Esse tecido aqui em cima, daqui até aqui, é epiderme. Daqui até aqui é epiderme. Aqui embaixo é derme, aqui embaixo é derme, aqui embaixo é derme. Só que veja uma diferença, a espessura da epiderme aqui é mais delgada. O extrato córneo, que é onde tem queratina, ele é o quê? Ele é levemente queratinizado, porque a espessura é delgada. Aqui nós temos a extrato córneo, é esse clarinho aqui, esse rosa claro. Ele é o quê? Ele é moderadamente queratinizado. E no terceiro
nós temos um tecido epitelial de revestimento que é estratificado pavimentoso, mas que ele é o quê? Altamente queratinizado. Então, nós temos as 3 variedades de tipos de pele que são encontradas nos organismos animais. E nesse último slide dessa primeira videoaula, o que a gente vai ter aqui? As camadas que nós temos que são encontradas na epiderme. As camadas estão desenhadas esquematicamente aqui e indicadas aqui à esquerda. Então vamos começar pela camada mais externa, que é o chamado extrato córneo. Esse extrato córneo é esse extrato aqui, é esse extrato aqui e é esse extrato bem delicado aqui em cima. Esse extrato córneo, ele é formado por células mortas, anucleadas e sem organelas, que tem um contorno formado, que é um extrato córnico, digamos assim, tá certo? Essas células constituem a queratina. Logo em seguida vem um extrato que é muito delicado, muito fininho, que é o chamado extrato lúcido, que também são células que não possuem núcleo. Esse extrato lúcido, ele vai estar presente na pele grossa e ausente na pele fina. São células altamente eosinofílicas, ou seja, extremamente róseas. A gente já vai ter uma descrição mais detalhada no primeiro slide da próxima videoaula de cada uma dessas camadas. Logo em seguida vem um extrato que é chamado de extrato granuloso. Esse extrato recebeu esse nome por quê? Porque no interior intracitoplasmático dessas células aqui são encontrados grânulos intracitoplasmáticos que são visíveis na microscopia óptica. Por isso que ele recebeu esse nome e a gente já vai ver o conteúdo granular dessas células. Logo em seguida vem o extrato que tem o maior número de camadas de células, que recebeu o nome de extrato espinhoso. Nesse extrato, os queratinócitos, que são as células que constituem a epiderme, eles possuem uma grande quantidade de uma especialização de membrana pontual, que são os desmossomos. Os desmossomos, vocês vão ver também isso com a professora Carolina na aula de Biocel, eles não são especializações de membrana visíveis na microscopia óptica. Acho até que a professora Carolina já comentou isso na aula de especializações de membrana. Mas o que a gente enxerga aqui? Eles são muito numerosos. Devido a eles serem muito numerosos, a gente acaba enxergando como se fosse uma escadinha entre os queratinócitos, como se fossem espinhos. E por isso esse extrato recebeu o nome de extrato espinhoso. Além disso, entre esses queratinócitos são encontradas células de Langerhans, que são células do sistema imunológico que vão ser responsáveis por uma resposta imune. A gente já vai falar delas também na sequência, nas próximas videoaulas. E depois vem o extrato basal, que também é chamado de extrato germinativo, onde as células são responsáveis por fazer mitoses sucessivas para repor as células das camadas mais superiores, uma vez que aqui na camada córnea as células vão descamando e vão sendo repostas então pelas camadas mais inferiores a partir das mitoses sucessivas das células do extrato basal, que é o extrato germinativo. Além disso, entre os queratinócitos das camadas basais vão existir outros 2 tipos celulares: as células de Merkel, que a gente já vai falar delas também, e os melanócitos responsáveis pela pigmentação, os quais emitem uma grande quantidade de prolongamentos citoplasmáticos entre os queratinócitos. Então, tanto as células de Merkel, quanto os melanócitos, quanto os queratinócitos da camada basal, eles estão apoiados na membrana basal, que vai ser o limite, então, entre a epiderme e a derme. A derme, sim, altamente vascularizada. Lembrando que a epiderme, ela não possui vasos sanguíneos, uma vez que os epitélios de revestimento, eles são avasculares. Ok, pessoal? A gente continua, então, na próxima videoaula, onde a gente vai descrever mais detalhadamente, então,
as células dessas camadas da epiderme.